Recesso de final de ano. Vamos falar desse tema que nos dá medo e de certa forma é um desafio, porque a gente já está em recesso. Esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de dezembro de 2024, então muita gente já entrou em recesso na semana passada. E eu vou falar de 3 dicas de como a gente pode sobreviver a esse recesso que eu tenho aplicado no consultório e tem dado certo. Eu sou a doutora Karina Lizauskas, especialista em endodontia e radiologia. Bom, o primeiro desafio e medo, porque gera um certo medo, é a queda de movimento de pacientes no consultório. Eu notei de uns tempos para cá que mudou muito o movimento do consultório no período de dezembro. Antigamente, eu lembro que novembro e dezembro bombava o consultório, não tinha horário. Assim, eu até trabalhava até mais tarde, enfim. E hoje eu percebi que os meses que estão bombando mais, que eu tenho mais paciente, é setembro e outubro. Eu notei que em novembro, metade de novembro e dezembro, eu já tenho uma diminuição do movimento de pacientes e eu notei que tem muita falta. E isso, de certa forma, me prejudica. Ah, mas você não confirma? Confirmo, mas mesmo confirmando, os pacientes não aparecem na consulta. O que está me gerando um certo problema, porque eu fico com um buraco e tem paciente que quer passar e eu não tenho agenda. Então, eu percebi que tem essa queda da movimentação e muitas faltas. E você, colega, também está passando por isso? Deixa aqui nos comentários. Bom, o segundo problema, não é problema, o segundo medo, assim, é os desafios financeiros. Por quê? Dezembro e janeiro são 2 meses, assim, que críticos, porque o pessoal gasta para as festas de Natal, do Ano Novo. E janeiro, para mim, é o mês mais crítico, porque é o período que muita gente não vem ao consultório, inclusive até manutenção de ortodontia, porque é o retorno das férias, então entra impostos, taxas, material escolar. Então eu percebi que em janeiro eu tenho pouquíssimos pacientes, é incrível. O pessoal realmente não vem muito no mês de janeiro. Já fevereiro já melhora, mas janeiro eu vejo que para mim é bem baixa a movimentação do consultório. E por isso é importante a gente fazer um planejamento financeiro antecipado, ou seja, fazer a reserva de emergência que eu falo, poupa, porque dezembro e janeiro a gente não sabe como será esses meses. Por mais que a gente possa ter uma noção do ano passado, de dezembro de 2023, não quer dizer que você vai receber o mesmo valor do que você teve em 2023. Possa ser que dezembro para você tenha sido muito bom ou muito ruim. Então a gente tem que se preparar financeiramente para o que possa acontecer. Então é necessário ter uma reserva de emergência para o consultório. E o terceiro medo ou desafio é a ansiedade das contas pessoais. Por quê? A maioria dos dentistas, assim como eu, nós trabalhamos no consultório. Então, por mais que você também tenha uma orto ou outros colegas, acaba fechando o consultório. Então, você não recebe. São 15 dias ou 20 dias que você não está trabalhando, então você não está recebendo. E aí a gente fica numa expectativa, numa ansiedade assim, poxa, será que janeiro, se eu trabalhar quando eu voltar, eu vou ganhar para poder pagar as contas da minha casa, as minhas contas pessoais? Então, isso gera um certo estresse. Por isso que eu digo também, tenha sua reserva de emergência pessoal, porque de repente, Deus me livre, entrou pouco paciente em janeiro e acontece de quebrar alguma coisa do consultório, como já aconteceu 2 anos seguidos para mim, que um quebrou o ar-condicionado, tive que comprar outro novo, e o outro quebrou o compressor, tive que comprar um compressor novo. Ou seja, foi uma despesa que não estava previsto, e assim, graças a Deus que eu tinha a reserva de emergência para poder comprar os equipamentos, porque eu acho que eu fiquei, não, o ar tudo bem, deu para trabalhar, mas o compressor
Acho que eu fiquei 3 dias sem compressor. Então, isso me gera um prejuízo também, porque eu não posso atender. Então, tenha reserva de emergência. Bom, agora eu vou falar de 3 dicas que eu tenho utilizado e tem dado certo para mim. A primeira, como eu falei, o planejamento financeiro antecipado. Como assim? Bom, você tem que fazer o teu fundo de reserva, tá? Para o consultório. E nisso, se você já tem contas, boletos, que vai vencer dezembro e janeiro, tenta pagar em novembro. Eu geralmente consigo pagar alguns boletos de janeiro no mês de dezembro. E isso tem me ajudado muito, porque diminui os custos do consultório em janeiro. Não que não vou ter contas, eu vou ter contas para pagar, mas eu não vou ter tanta conta assim no mês de janeiro. Então, o que você puder e conseguir antecipar, eu acho super interessante. A segunda, reavaliar custos do teu consultório. Como assim? Você tem que ver as despesas da clínica que está te dando um custo e que você possa conseguir reduzir. Ou a internet, a negociar contratos com clínicas de radiologia, ver também os teus materiais dentais, procurar outras dentais, enfim, ver os custos dentro da tua clínica que está te gerando um certo gasto, tá? Então, eu tenho feito isso no consultório, tem ajudado bastante. E o terceiro, que para mim, eu acho que é importantíssimo, e eu comecei a fazer isso tem uns 10 anos, é o controle de estoque. Antigamente, eu confesso que eu não tinha esse controle de estoque e gerava muito custo, porque às vezes eu comprava uma resina, eu já tinha 2 resinas, mas eu comprava uma terceira resina porque eu não sabia o que eu tinha de estoque. Então, hoje, eu tenho ele muito bem organizado, os materiais, e eu tenho um método que para mim tem dado certo, que é assim: eu estou usando a resina 3,5, já está acabando, a minha secretária já pega uma nova, né, de estoque e fala: doutora, é a última, já tem que comprar. Então, a gente já anota para comprar, para assim, eu já ter uma de reserva e não estar comprando em excesso. O que eu comecei a fazer de uns 4 anos para cá é tentar comprar materiais como anestésico, agulha, sugador, em novembro ou dezembro. Eu evito de comprar esses materiais em janeiro, porque eu notei que em janeiro, no congresso, assim, eu pagava muito mais caro. Então, eu já deixo esses materiais para comprar no final do ano. Então, eu já tenho um estoque maior deles. E para mim tem dado muito certo, porque eu estou controlando muito melhor os materiais e eu não estou gastando tanto dinheiro como eu gastava antes. E assim, até também com relação dos custos, que eu falei a segunda dica, dos custos da clínica, você também tem que ver o que material que você está usando, para qual paciente, qual o tratamento que você está fazendo, que você está usando. Por quê? Eu tinha uma colega que atendia pediatria no consultório e assim, a gente não tinha muito movimento de pediatria, né? Mas assim, ela atendia algumas crianças e ela assim, me dá selante, compra o selante. Eu peguei e falei: é necessário? É importante? Você vai usar? Ela assim, vou usar. Conclusão, ela acabou usando em 2 pacientes, esse selante ficou parado e me gerou um prejuízo, porque eu perdi o material e não foi um material barato. Então, você tem que analisar também, vale a pena comprar esse produto para um tratamento, né? Porque senão você está perdendo dinheiro. Então, eu comecei a reavaliar essa parte de estoque, que eu acho que é muito importante. E, enfim, tem dado certo para mim, por enquanto tem dado certo. Quando não der certo, a gente procura outras maneiras, mas eu consegui eliminar muitos gastos e consegui salvar bastante o meu dinheiro com as compras de materiais. Pessoal, vocês têm outras estratégias? Vocês não concordam? Concordam? Deixa aqui seus comentários.
Muito obrigada por vocês estarem assistindo e eu desejo a todos vocês boas festas e que 2025 seja assim muito próspero para nós dentistas. Até a próxima!